Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, tem algumas pessoas, inclusive ministros, que talvez eles não saibam o que foi realmente o golpe de Estado de 1964 e como foi a ditadura. Eles acham que não leram nada e não viram nada a respeito. Porque o que acontece? Alguns ministros, que inclusive é o caso do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que afirmou nesta quarta-feira que ele irá revisar, ele pediu vistas naquele processo onde a Débora Rodrigues dos Santos, aquela terrorista que inclusive declarou, está no processo, que ela realmente queria o golpe de Estado, foi para Brasília para tentar dar o golpe na nossa democracia, participou de todo aquele quebra-quebra que aqueles terroristas fizeram na Praça dos Três Poderes. E tem um outro porém. E além de tudo isso, ela queria danificar uma obra de arte. Exatamente. Foi quando ela subiu em uma escultura do escultor que eu tenho até anotado aqui, Alfredo Gesquia, que ele que criou aquele trabalho. E aquele trabalho, aquela escultura em granito, ela é feita no bloco de monolítico de granito. Quer dizer, o ministro do Supremo Tribunal Federal não deve entender absolutamente nada em termos de arte, não conhece nada de história da arte, porque para ele pedir vista desse processo, que ele diz que vai analisar, e tem um outro porém. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que inclusive é o relator desse processo, que ele inclusive deu o voto dele condenando a Débora Rodrigues dos Santos a pena de 14 anos. Agora, essa pena de 14 anos não foi só pela tentativa de danificar uma obra de arte, uma escultura de nome Justiça, do escultor Alfredo Gesquiati, que inclusive essa escultura é feita num monolítico, inclusive lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis é esse granito. Agora, esse ministro Luiz Fux, ele não deve entender nada de arte. Não ele, como uma boa parte dos jornalistas e dos bolsonaristas que estão colocando que essa terrorista Débora Rodrigues dos Santos, que ela queria danificar. Não é o problema de pichar. O problema é você pichar uma obra de arte. E tem um outro porém nisso aí. Essa obra de arte, aquela pichação que ela fez, não tem que tirar com água e sabão. Aquilo foi uma empresa que tem tecnologia para retirar aquela pichação.
para a escultura não ficar danificada. Mas se a gente olhar, a gente vai ver que a escultura ficou meia manchada, porque foi tirado com produto químico. E tem um outro porém, o granito é poroso. Agora, será que esse ministro do Supremo Tribunal Federal, ele realmente está incomodado ou se incomodou com tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, ou ele está incomodado com a tentativa de golpe? Será que ele está incomodado com isso? Será que ele está sentindo alguma coisa por tudo aquilo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, pelos terroristas, que eles destruíram tudo? Destruíram pintura. Eu vi um idiota daqueles, porque só pode ser idiota para destruir uma obra de arte. Eu vi um cortando uma obra de arte. Eu não me lembro agora se era um trabalho da Djanira ou de outro artista. Agora, essa Débora, ela tentou destruir uma obra de arte, uma escultura de um artista, que vai durar milênios. Agora, será que esse ministro, o tal de Luiz Fux, que ele pediu vistas no processo, será que ele se incomodou com aquela pichação? Não é nem pichação, aquela é tentativa de destruir uma obra de arte. Não é só a pichação. E tem um outro porém. No processo dessa terrorista Débora Rodrigues dos Santos, ela diz que ela foi para Brasília para participar disso e ela estava consciente, porque ela ficou um tempo também lá, naquele acampado que eles fizeram em frente aos quartéis. Quer dizer, lá eles ficaram estudando como iam destruir as obras de arte que estavam na Praça dos Três Poderes, que inclusive uma delas é essa escultura do Alfredo G. Schiatti. Agora, ela tentou destruir uma obra de arte. E agora, o tal ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele pediu vistas. Agora, sabe por quê? Porque ele está influenciado pelos jornalistas bolsonaristas, inclusive jornalista da UOL, que falou que, inclusive, aquilo que a Débora fez era uma simples pichação. Será que ela não entende que aquela escultura é uma obra de arte? Ou ela não tem esse conceito? Ou o curso de jornalismo que ela fez não teve história da arte? Porque eu vejo nisso uma ignorância muito grande. Esse pessoal não sabe nada em termos de obra de arte. Olha aqui, ó. Eu tenho uma escultura aqui. Essa escultura é de mármore Carrara. Agora, para essa escultura ser feita, esse mármore durou milênios de anos. E tem um outro porém. Qualquer tintinha que se coloca aqui, o mármore, como o granito, é poroso, ele fica manchado. Agora, esses ignorantes,
não sabe o que é obra de arte. É só dar uma olhada aqui atrás de mim que vocês vão ver. Eu acho que esse pessoal tem que estudar, inclusive história da arte, inclusive esse ministro que pediu vistas porque ele está achando, isso é uma suposição minha, ele está achando que a pena foi muito grande. Eu acho que essa garota tem que ser condenada a pena perpétua pela tentativa de destruição de uma obra de arte. Que aquela obra de arte, aquele globo, aquele bloco de monolítico, tem bilhões de anos. Agora uma idiota vai lá, um artista criou uma obra de arte e ela foi lá tentar destruir a obra de arte. Porque essa escultura tem mais de 3 metros de altura. Como foi que ela subiu lá? Se ela subiu lá, é porque ela já estava no propósito de destruir a obra de arte. Porque senão ela não tinha subido. Porque no processo dela, ela declara que ela foi lá realmente para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Então ela tem que ser condenada mesmo. E 14 anos é muito pouco para uma pessoa que quis destruir uma obra de arte. E tem muitos outros bolsonaristas, inclusive jornalistas. Tem um bando de jornalistas bolsonaristas que estão dizendo que as mulheres foram lá para rezar com a Bíblia. Espera um pouquinho. Em Brasília tem a catedral mais linda do mundo. Se elas quisessem rezar, elas iriam na Catedral de Brasília. Elas não iriam na Praça dos Três Poderes destruir tudo. Eu acho que esse conceito que esses bolsonaristas estão fazendo, eles estão totalmente equivocados ou também são terroristas. Queriam dar o golpe de Estado na nossa democracia. Inclusive para manter o genocida Bolsonaro no poder, porque é isso que eles queriam. Eles queriam manter o genocida Bolsonaro, que na pandemia matou quase 1 milhão de pessoas, porque se recusou a comprar a vacina. E esses canalhas, caso dessa Débora Rodrigues, eles foram para Brasília para detonar e destruir tudo, inclusive as obras de arte. E para quê? Para manter o Bolsonaro no poder, porque era esse o objetivo deles, manter o Bolsonaro no poder, porque o Bolsonaro organizou isso tudo e agora já foi denunciado, vai ser julgado e condenado pela tentativa de golpe por todos os crimes. Eu acho que inclusive na pena que ele vai ganhar, né, que ele vai ter, deveriam incluir os quase 1 milhão de pessoas que ele matou na pandemia. Deveriam incluir isso. Agora veja bem, o assassinato de uma pessoa quando dá de cadeia. Imagina mais de 700 mil, quase 1 milhão, quanto é que dá? Agora, organizou tudo para dar o golpe de Estado, para se manter no poder e para, sabe para quê?
para implantar no Brasil a ditadura militar, porque era esse o objetivo dele. Inclusive já tinha dado declarações disso. Inclusive aquele filho dele, canalha, que é deputado estadual, que fugiu para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, porque não quer ser condenado no Brasil. Ele inclusive falou, um cabo e um soldado, eles fecham o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, fecham para quê? Para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles se esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos. Nós não queremos, porque nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? E tem outra, Bolsonaro condenado sem anistia, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, vocês vão ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, golpista, certo? E tem outro porém, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.